Pode publicar, viu, Dificuldades. isso? Bia, eu tô passada, tô inteira arrepiada que você tá falando isso. Mas eu só não caí numa depressão. Isso foi muito enriquecedor pra mim. Tem coisas que você me conduz e me ensina. Tudo na vida a gente precisa de, no mínimo, 21 dias. Que são... Borogodó, vai lá treinar comigo que eu te ensino. Isso foi uma das coisas mais enriquecedoras, porque te leva para um grau de espiritualidade que você consegue acessar coisas muito maiores, sentimentos. Existe algo além da estratégia, além dos números, além das ideias. Algo que move pessoas, transforma negócios e constrói histórias memoráveis. A energia por trás de quem faz. Este é o podcast Terapia Vibracional, um espaço onde grandes nomes de diferentes áreas compartilham suas conquistas, seus desafios, suas trajetórias. Mas, acima de tudo, falam sobre uma força invisível que sustenta tudo isso. A energia que colocam em cada escolha, em cada projeto, em cada movimento. Aqui não se trata apenas do que você faz, mas de como e por que você faz. Um encontro com quem faz história porque aprendeu a dominar a própria energia e direcioná-la para aquilo que importa. Bem-vindo ao podcast Terapia Vibracional, onde o propósito se une com a performance. Hoje, a nossa convidada, eu tenho um maior orgulho, maior honra de apresentar para vocês que, além de uma cliente, muito antes, ela virou uma grande amiga, uma mulher incrível que eu adoro, multifacetada, com muitas qualidades. Eu vou ler para vocês um resumo do currículo dela, para vocês terem ideia de quem eu estou falando. Nós vamos falar com a Cal Saad. É professora de educação física, especializada em nutrição esportiva, com estudos científicos voltados para gestantes, atividade física e imagem corporal. Criadora do conteúdo e influenciadora digital com quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Cal é escritora, TEDx speaker, palestrante com larga experiência no mercado fitness no Brasil e nos Estados Unidos. É proprietária do Instituto Cal Saad, uma das profissionais mais inovadoras do mercado no uso de metodologias próprias e uso de equipamento e tecnologias pioneiras na prática do exercício físico. Lançou o primeiro bloco fitness do Brasil, que inclusive eu tive a honra de ser a rainha do carnaval. Tem mais de 10 aulas certificadas e desenvolvidas por ela, além de incentivar grandes grupos a levar uma vida mais ativa por meio da Gangue da Cal. Desde o início da faculdade, passou a empreender e em 2001 criou o próprio negócio, que conta hoje com mais de 60 profissionais com múltiplas formações. Sua equipe já atendeu mais de 50 mil alunos, contando com o Circuito Cal Saad pelo Brasil e Miami, além de colunista CBN, Eletromídia, embaixadora de mais de 10 marcas em nichos diferentes, nacional e internacional. Gente, eu tenho que até respirar para ler um currículo desse. Mas, antes de tudo, é um ser humano iluminado, incrível. E hoje a gente vai falar de corpo forte, mente blindada, a fórmula da performance. Cal, que prazer ter você aqui. Que delícia esse encontro, viu? Bia, sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de conseguir passar um pouquinho da minha experiência para vocês que estão assistindo, para vocês sempre saberem que dentro de cada um de vocês existe uma força e vocês encontrarem com essa força e transformar essa força em coragem. Não se arrependerem do que vocês tentaram, do que vocês e sim do que vocês deixaram de tentar. Não importa se deu errado, importa que você tentou. Essa força vai te levando cada vez mais para patamares mais altos, lugares mais altos, vibrações mais altas e realizações que te levam a resultados surpreendentes. Que legal.
Me diz uma coisa, como você começou no mundo da atividade física e do treinamento personalizado? A atividade física, os exercícios físicos, eu comecei com 4 anos fazendo ginástica olímpica. Aos 8 eu fui pro bodyboard, surfava com os meus pais no Guarujá. E depois eu passei pro futebol e joguei futebol profissional até a minha época de faculdade. Quando eu terminei a minha primeira faculdade, eu resolvi me especializar e aí eu saí do futebol e fui em busca de cada vez mais estudar, me especializar, e eu tive que largar porque não dava para dar conta de tudo. Quando eu fui convidada para morar nos Estados Unidos, trabalhando na área, lá fiquei, aprendi muito, voltei, abri o instituto. Então, a atividade física, o exercício físico faz parte da minha vida já desde criança. Que maravilha. Em que momento que você percebeu a necessidade de integrar o mental, o controle mental, enfim, toda essa técnica que você tem com os seus treinos? Bia, foi muito intuitivo, para te falar a verdade. No começo, eu tinha um xerox do livro O Segredo. Então, eu estou falando de coisas de 25 anos atrás. Eu tinha o xerox, ele não tinha ainda chegado aqui no Brasil, e eu já lia sobre isso e eu fiquei encantada, porque eu sempre fui uma menina que pensei grande, que pensei positivo, que verbalizava coisas boas, verbalizo, né, ainda, mas lá atrás nós estamos falando. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, tá aí a resposta de como eu devo linkar os exercícios físicos com a vibração positiva. Então, cada série, cada repetição, eu fazia a pessoa fazer um abdominal. Eu sou maravilhosa. Meu cabelo é bonito. Escolhe uma parte do corpo que você acha lindo. E ela ia cada vez mais enaltecendo a parte boa dela e não a parte ruim. Porque a gente tem tendência a olhar as coisas que não estão tão boas. E a gente tem a crença de sempre estar nos colocando para baixo. A partir do momento que você neutraliza isso, você aprende a olhar suas coisas positivas e melhorar as coisas que não estão tão boas. Então dá para ver o seguinte, como que a gente acabou se encontrando, né? Porque você já tinha toda essa bagagem, já fazia isso. Na verdade, eu não sei direito como que a gente se encontrou. Você lembra como é que foi? Eu lembro, e você virou pra mim e falou assim, você já veio pronta. Aí eu falei assim, não, você quer me abandonar? Você não vai me abandonar mesmo. Você não vai me abandonar. E eu sou grudada com você, eu não dou um passo sem antes. E quando eu ligo, gente, falo, tô passando aí. Mas é pra ver o Ernestão, gente. O Ernestão é o marido da Bia. E eu falo, não é pra fazer radiônica, é pra ver o Ernestão. Só que é pra ver o Ernestão e também fazer uma radiônica. E assim foi. E, assim, quando a gente olhou uma pra outra, você falou pra mim, você já veio pronta? Aí eu virei e falei assim, imagina a humildade desse ser de luz pra falar que eu vim pronta. E o quanto, gente, que ela foi enriquecedora, engrandecedora. E principalmente, não só nos momentos que eu estava surfando na onda, mas sim nos tombos que a onda, nos caldos, que a gente chama no surf, que eu tomei. Foi quando ela me ensinou a olhar de um outro prumo. E ensinar o que o outro tem o olhar dele. Então, não necessariamente numa situação eu estou extremamente correta. Então, isso mudou completamente a minha visão, inclusive o que eu estou passando hoje. Que bom. Que é um trauma emocional super profundo. Eu aprendi a aceitar quando você me ensinou que a outra pessoa tem o olhar dela e dentro do olhar dela o ponto de vista, né? Exato. É o ponto de onde ela está vendo a Exato. coisa. Exatamente. Viu como você não pode me abandonar e que eu não vim pronta? Mas eu não vou te abandonar nunca, nunca. Me diz uma coisa, Cal, quais são os principais diferenciais do seu treino em relação a um treino convencional? Porque quem está nos assistindo, né, quando a gente fala personal, educadora física e tal, logo pensa numa academia tradicional, naquela coisa de musculação e tal. Tem
Tem gente que já está acostumado, faz, gosta, tem gente que não gosta, mas faz porque precisa, mas tem aquela ideia, né? Completamente diferente. Eu tive a oportunidade de fazer um pouco só com você, porque o instituto é um pouquinho mais longe da minha casa, então tem essa dificuldade também, né? Porque a gente tem que ter um lugar bem perto para a gente poder se exercitar sempre em São Paulo. Mas, se eu pudesse, eu gostaria, eu moraria lá. E diz aí para os nossos espectadores a diferença fundamental. Em primeiro lugar, eu gosto de falar que nós somos seres individuais. Então, se você chega numa academia e a outra pessoa, ou metade da sala, está fazendo os mesmos treinos que você, já está estranho. Não digo errado, digo estranho. Porque você não está ali como uma forma para ser colocada uma receita de bolo que vai ao forno e vai crescer. Então, em primeiro lugar, somos seres individuais, temos cada um as nossas limitações, temos cada um os nossos objetivos e metas, e que essas metas mudam. Você tem metas de 3 anos atrás, ou os mesmos treinos de 3 anos atrás, tá errado. Se você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, tá errado. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender, a repartir o meu método em 6 partes. Começa pelo aquecimento, passa pelas mobilidades articulares, pela educação do movimento. Não adianta vocês colocarem muita carga e a biomecânica do movimento tá errado. Isso vai te lesionar a longo, médio e longo prazo. Depois, o objetivo principal do aluno, mas que também tem o nosso olhar. Então, a pessoa, ela quer ter um bumbum mais duro, mas ela não tem nem o paravertebral fortalecido. Como que você vai agachar com uma pessoa dessa? E termina no descanso da mente, que é a musicoterapia, aromaterapia, que eu fui estudar os hertz, eu fui estudar as ervas para a gente poder fazer um treino que a pessoa saia reenergizada e preparada, seja para começar o dia, seja para desligar, se for na hora do almoço, desligar um pouco do dia e começar a produzir melhor à tarde, ou no período da noite, que você já precisa ir descansando mais, cada um tem o seu. Então, esse é o meu maior diferencial, é olhar o ser humano como único, porque nós somos únicos. É isso mesmo. E me diz uma coisa, você pode compartilhar alguma história marcante de algum aluno que se transformou completamente com o seu método? Eu mesma vi algumas pessoas, até pessoas conhecidas, né, que tiveram um sucesso incrível. Na época que eu treinei lá, tinha uma moça com deficiência visual. Ai, a história dela é maravilhosa. Não é maravilhosa? Maravilhosa. Eu não vou falar o nome dela porque ela virou política, mas não entra em política, mas essa mulher fazia academia, só que ela nunca tinha tocado num pneu. E como eu trabalho com musculação e treinamento funcional, na minha academia tem um pneu de trator. E eu fui dar uma volta com ela, em primeiro lugar, para apresentar, para ela poder tocar nas coisas que eu ia usar. Gente, quando ela tocou num pneu de trator, mas eu chorava junto com ela. Nunca ninguém... Porque as pessoas têm a tendência de olhar o deficiente visual e limitar o treino dele. Gente, eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa. Ela correu, ela fez boxe. E sem contar que quando você tem uma deficiência, você é altamente desenvolvido em outras áreas. Isso é natural que você desenvolva outras áreas quando você tem alguma deficiência em uma determinada área. Então, assim, essa história foi uma das mais marcantes da minha vida. Outras pessoas que eu consegui mudar hábitos alimentares. Outras que não conseguiam engravidar. Isso é importantíssimo. E importantíssimo. Aí, eu chamava e falava, você não consegue, você já viu que você é saudável e tudo. Vamos, então, começar a mudar a crença da sua cabeça. Você precisa ceder. Você vê que nem emprestar o equipamento para o outro você empresta. Como você quer ceder?
Então, ceder, porque quando você tem filho, você tem que ceder sua vida. Você tem que ceder seu tempo, você tem que ceder... Você não cede o equipamento. Então, a partir disso, dessa minha parte espiritual, eu consegui introduzir mudanças positivas na vida das pessoas, que me deixam muito feliz. E também tem uma outra pessoa, que é o Dr. Davi Wipe, que ele só subia escada com uma perna, que é a perna dominante dele. E a partir do treino do método Calçade, o Dr. Davi Wipe sobe escada, um degrau com a direita, um degrau com a esquerda, um degrau com a direita, um degrau com a esquerda. E é um super médico conceituado, queridíssimo. E um beijo para ele. Eu fiquei muito feliz de conseguir tratar esse caso, por exemplo, que é um caso apenas físico. Então, a gente trabalha desde do físico até o espiritual. Muito bem. E me diz uma coisa, eu sei que cada ser humano é único e, assim, esse é o ponto do teu método, né? Mas, assim, você percebe em quanto tempo, em média, assim, as pessoas começam a ter resultado? Porque hoje o que eu vejo é o seguinte, as pessoas ficam muito focadas no resultado. Eu sei que o importante é o processo, imagina, o que eu faço é importantíssimo o processo. Tanto é que alguém me pergunta, eu falo, bom, não sei, você pode ter em um dia, um mês, um ano, ou nem perceber que vai acontecer, vai, mas a tua percepção, eu não sei o que vai acontecer. Mas, assim, o que eu quero dizer é, em comparação a um método tradicional, o teu método, né, que é um método muito mais integrado, o que você percebe? Sobre a mudança no corpo? Exatamente. A mudança no corpo, cientificamente comprovado, que pode ser o meu método, pode ser o método de outra academia, a partir de 3 semanas. Por quê? Porque a partir de 3 semanas você começa a ter uma organização no seu sistema nervoso central de tudo que você está ali com a repetição. Igual você me ensina as crenças que eu preciso repetir, é assim no movimento. Então, antes de 3 semanas, você não automatizou. Isso é se você estiver começando. Se você já vier super treinado, se você vier um triatleta, eu treino uma menina que está em 11º no ranking mundial. Ela é triatleta, mora nos Estados Unidos. É óbvio que eu não estou falando dessa pessoa, estou falando de uma pessoa sedentária que começou agora. Ela precisa de, no mínimo, 3 semanas. Tudo na vida, a gente precisa de, no mínimo, 21 dias, que são as 3 semanas, né? Os 21 dias de repetição, ininterruptos, na verdade, né? Para a gente começar a formar uma crença, um hábito e tudo mais, né? Tanto é que a pessoa quer parar de comer doce, por exemplo, né? Quer instalar um hábito novo. 21 dias ininterruptos, eu falo. Você vai parar você não vai comer doce. Ah, mas esse fim de semana tem a festinha. Eu falei, começa de novo, querida. Não dá, tem que contar do zero, porque é igual condicionamento físico. Não adianta ir agora, depois daqui não sei quanto tempo, né? O que, durante essas 3 semanas, vai fazer bastante diferença? Se você for 4 vezes na semana, é claro que você vai conseguir um resultado melhor do que uma pessoa que foi um dia e que não apareceu nos outros 3. Vai, mais um dia não apareceu nos outros 3. Ou que acha que sexta, sábado e domingo é o sexto, final de semana é sábado e domingo. Sexta-feira não é sábado e domingo. Aí você vai lá, come um negocinho. Depois sábado, que é outra coisa que eu quero contar pra vocês. Gente, nenhum alimento é proibido. Mas veja a quantidade e escolha as suas batalhas. Você não precisa sair da alimentação no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, no jantar e na ceia. Escolha uma refeição. Escolha uma. Ai, mas a minha vida social... Maravilhoso, tem que ter vida social. Diminua a quantidade. Faça as suas escolhas. Escolha as suas batalhas. Então, isso tudo vai influenciar essas 3 semanas para as pessoas que são mais disciplinadas ou menos disciplinadas.
Ótimo. E me diz uma coisa, você acredita que essa união de corpo e mente, quando eu falo mente, né, claro que eu estou falando também de emoção, de espírito, eu estou falando de outras coisas que não são o corpo físico, porque a gente trabalha muito energia, né? A gente trabalha todo esse aspecto energético, esse aspecto quântico, na verdade, os campos informacionais, né? Porque o Quantic, por exemplo, trabalha com campo informacional. Então, eu sempre digo, tudo é informação. Se eu coloco essa água para dentro, eu coloquei uma informação. Se eu coloco uma bebida alcoólica, coloquei outra informação. Se eu assisto uma notícia bombástica de crime, coloquei outra informação. Se eu faço uma meditação, eu coloquei outra informação. A mesma coisa são informações físicas, né? Que você também coloca. Então, a gente tem, além do corpo físico, a gente tem um campo informacional que toda essa outra parte, né? Que são estímulos diversos. Exatamente. Que são maravilhosos para fazer conexões neurais. Isso. E cada vez que você dá uma informação, depois que você conseguiu essa repetição, não é... depois que você tem uma maturidade de treino, no meu método, a gente começa a trocar os estímulos. Por quê? Cada vez que eu te dou um estímulo novo, o seu sistema nervoso central é obrigado a fazer uma reprogramação. Essa reprogramação, ela é feita de maneira que há uma conexão neural e você não fica acostumado. Vou te dar um exemplo, fazendo uma analogia. Antigamente, não existia o Waze. Então, ou você ficou muito tempo sem ir num lugar... Enfim, nunca foi para um lugar e vai. Eu vou para sua casa hoje, Bia, sem o Waze. Mas diversas vezes eu precisei do Waze. Então, o que acontece? Quando eu precisava do Waze, toda hora vinha uma informação. Vire à direita. Virar à direita, já entendi. Vire à esquerda. Na rotatória, entre na terceira saída. Então, isso tudo, você vai adicionando informações. Quando eu pego o carro e já vou direto para sua casa, eu não tenho esse... É automático. Então, se você viver no automático, você vai ganhar fisicamente, mentalmente, fisiologicamente, muito menos do que você ganha quando você dá estímulos diversos ao seu corpo. Dentro desses estímulos diversos, além de exercícios diferentes, existe a velocidade de execução, a carga, o volume, a intensidade, se eu quero trabalhar coordenação motora, se eu quero trabalhar força pura. Então, essa troca é muito enriquecedora para o corpo e para a mente. E eu friso muito isso no meu método. Que maravilha. E existe algum exercício mental, né, simples, e que você possa fazer ou antes ou durante o treino que aumenta a performance? Para atletas, eu uso... Eles fecham os olhos, não durante o treino. Quando termina, fecham os olhos e imaginam a pista. E imaginam ultrapassando o melhor adversário deles. Para a minha triatleta, para os meus atletas, imagina a pista e eles ultrapassando e subindo no pódio. O pódio só tem 3 lugares. Qual lugar você quer ocupar? E eu vou conduzindo. É o que muito você faz e que eu amo, que é a minha meditação guiada. Guiada. Que, na verdade, o que você usa é a visualização criativa, né? Isso. Que é você poder visualizar como se estivesse acontecendo agora, acessar o sentimento. Isso. Como se estivesse acontecendo. Só que eu faço isso há mais de 28 anos. Sim, então, intuitivamente, assim, e aí você... Hoje eu entendo cientificamente o quanto isso é poderoso. Mas lá atrás era intuitivamente. Isso. Missão de vida. É isso Missão mesmo. de vida. Para os outros alunos, o disperso. Hoje se fala muito de TDAH e tal, eu vou colocar o disperso, porque tudo virou, eu tenho TDAH. Então, enquanto a pessoa não foi diagnosticada por um médico sério, capacitado e habilitado, eu digo, você é dispersa, desorganizada, fala demais, acha que aqui é um circo, aqui não é academia, preste atenção. Na respiração, inspira, faz o movimento, solta devagar
expira mais lento do que a inspiração. Por quê? Porque a gente tem a mania de querer soltar. A gente tem a mania do quê? De querer ser reativa. A gente tem a mania... Isso vai gerando ansiedade. E isso também, nós duas, trocamos demais uma com a outra. Eu vou te apresentar a Cal Saad, a nova terapeuta vibracional. Isso é uma troca que nós temos. Então, tem coisas que, sim, eu vim preparada intuitivamente, mas tem coisas que você me conduz e me ensina e eu aplico no treino. Inspirou, fez a primeira parte do treinamento. Expirou, fez fásica concêntrica e excêntrica. Eu não vou ditar aqui qual que eu faço em qual, por quê? Porque cada ser é único. Então, a velocidade de execução também, na concêntrica é uma, na excêntrica é outra. Isso tudo depende do que eu quero trabalhar. Se é potência, se é a ansiedade da pessoa, se é a explosão, se é... Então, aí já são os nossos Ziriguidum Borogodó. Vai lá treinar comigo que eu te ensino. E me diz uma coisa, qual que é a importância, né, do tratamento vibracional quântico? Não vamos dar nome, mas aquilo que a gente faz, né, tanto para o seu equilíbrio pessoal, como para a sua performance profissional. O que você realmente sentiu e vê com todos esses anos? Eu estava anotando aqui, gente, eu conheço a Cal Saad desde 2016. A gente começou um trabalho em 2016 juntas. Olha, Exato. Vai fazer 10 anos, Cal. Vai fazer 10 anos. Olha. Bia, em primeiro lugar, antes de eu falar do seu profissionalismo, eu tenho uma gratidão, e eu uso essa palavra pouquíssimas vezes. Eu pratico a gratidão com... eu tô segurando um monte de sacola e aí uma pessoa abriu a porta ali pra mim. Eu não precisei colocar a sacola no chão, tava chovendo, alguém me ajudou. Eu pratico a gratidão. Eu não simplesmente falo gratidão, gratidão, gratidão. Não, eu falo obrigada. Mas eu tenho muita gratidão de ter conhecido você. Ter você como ser humano já é uma festa para o meu coração. Que coisa já alegra linda. E dá cor para minha vida. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz. Eu cheguei aqui te contando que eu vou receber mais 2 prêmios. Isso eu queria falar. Eu acabei de receber um ato solene na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou receber mais 2 prêmios na terça-feira que vem. Então, desde o meu momento de compartilhar a minha felicidade, até o momento que eu estou passando de separação, você é presente na minha vida pelo ser que você é. Pelo ser humano iluminado, acolhedor. Você não é a terapeuta vibracional que se transformou numa pessoa inacessível. Você não é a terapeuta vibracional que enfia a faca porque sabe que se atende, eu sei quem você atende, a gente tem uma troca e você sabe quem eu atendo. Nunca te levou, você nunca perdeu a sua essência, os seus valores, esses são os inegociáveis. Então, em primeiro lugar, é o que mais me admira em você. É que os seus valores e princípios são inegociáveis. Você sabe que o semelhante se atrai, né? Por isso que você está aqui. Amém. Como terapeuta vibracional, você me ensinou a ter muito mais equilíbrio. Você me ensinou a receber um feedback e escutar o feedback, não receber o feedback para reagir. Isso. Ouvir com a intenção de escutar e não com a intenção de responder. Isso foi muito enriquecedor para mim. Porque como eu não tenho sócio, eu não tenho um empresário, eu faço toda essa minha parte sozinha. As 10 marcas sou eu que negocio. A criação de conteúdo sou eu que faço. Dificilmente tenho briefing. O briefing também eu pouco sigo, porque eu tenho uma mente criativa que eu amo. Pouco sigo assim, sigo as partes principais, óbvio, senão as marcas não iam nem chegar perto de mim. Mas eu amo criar, desde criança. Eu amo colocar esse meu lado, aflorar esse meu lado. E me divertir com isso. Não é uma obrigação, virou um hobby pra mim. Cal, como você dá conta de tudo? Isso é um hobby pra mim. Ir lá, passar por vários personagens. E você faz o que você ama, né, Cal? Faço o que eu amo demais. Isso é fundamental, né? E, assim, você que tá me escutando,
Quando eu te mostro isso aqui, o que é isso? Você vai me responder um celular e eu vou responder um celular. Eu vou perguntar para você, o que você está enxergando? Você vai falar, uma bola de cristal cor-de-rosa. E eu vou falar, imagina, eu estou enxergando o Jack Saad. Não, uma bola de cristal. E começa a briga. Ela me ensinou que você está vendo com o olhar. E se eu virar, agora você está vendo o Jack Saad. E eu tô vendo a bola de cristal. Então, a Bia me ensinou a olhar uma coisa, uma mesma coisa, por N prumos diferentes. Isso foi uma das coisas mais enriquecedoras, porque te leva para um grau de espiritualidade que você consegue acessar coisas muito maiores, sentimentos, pensamentos. A respiração já é uma coisa que faz parte, eu já estudei isso desde quando eu fiz o estudo científico com gestantes, eu estava ainda na faculdade. E você vai alinhando o pensamento, a respiração, o poder da escuta, a sua comunicação. Hoje eu estou na CBN, mas a Bia me ensinou que a minha comunicação não precisa ser agressiva. Não é porque eu vou falar mais alto que a pessoa vai conseguir entender e captar. Engolir, mas não digerir ou ficar aqui dentro. Se eu precisar engolir na hora, mas não concordei, volta com uma comunicação clara, objetiva, sem ser agressiva. Sentir e agir. Em resumo, pensar, escutar, respirar, observar, falar, sentir e agir com coerência. Pode dar aula, pode ir lá pro meu consultório e assumir. Vou ficar lá com o Ernesto, estão batendo papo e pedindo pizza sem glúten, de atum, adoro. Pode assumir. Não, o legal disso tudo, assim, a gente vê outro dia, a gente falando de transformação, né? Porque, assim, é complicado. Quando você fala de corpo e quando você fala de hábito, as pessoas... todo mundo sabe, por exemplo, que açúcar faz mal. Isso é um conhecimento, né? E muitas pessoas falam assim para mim, não, eu tenho consciência que açúcar faz mal. Eu falo, você cortou açúcar completamente da sua vida? Não. Porque entre ter a consciência, entre saber e você fazer a coisa, tem um gap aí. E tem toda essa coisa de instalação de hábito, né? Que principalmente para exercício físico, tem muita gente que tem muita dificuldade, né? Então, a gente precisa ensinar. E aí, outro dia, eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal, que a pessoa fala assim, você morreria por várias pessoas, né? Então, você pergunta para uma mãe, você morreria pelo seu filho? Claro que eu morreria. Às vezes, você morreria pela sua mãe, às vezes, você morreria por um amigo, mas você viveria por ele? Então, viveria por ele assim, você se cuidaria fisicamente, você comeria melhor, você iria buscar um autoconhecimento, você iria fazer um treinamento mental, você iria se espiritualizar. Para quê? Para viver melhor para ele? Será que você viveria? E aí a pessoa começa, né? Tem as dificuldades. Bia, eu tô passada, tô inteira arrepiada que você tá falando isso. Gente, toda vez que a gente abre o instituto, nós temos vários atendimentos, assim, dentro do meu espaço físico, que fica nos Jardins, na residência das pessoas e no online que eu tenho antes da pandemia. Aí tem os eventos para a empresa, tem os eventos que a gente faz para aniversário, mas no espaço físico já é um hábito a gente fazer a abertura falando palavras positivas ou orando, cada um leva o que quer, ou orando, fazendo palavras positivas, ou levando uma música, uma reflexão. E o Bruno Lavato, que já passou com você, sei, claro. Ele me trouxe essa reflexão que você está passando e levou essa reflexão para a turma. Bia, é tão fantástico isso. O que você faz para sua longevidade ser melhor, mais saudável e com independência? Como você quer envelhecer? Como você quer ter autonomia daqui a 20 anos? Até para você fazer a sua limpeza higiênica, você fez o número 2. Para você virar, você precisa de mobilidade. O que você tá fazendo? Quando eu falei isso pro meu pai ficou o dia inteiro, gente, agora, com a mão lá na frente, vai lá atrás. Inspira e solta. É bom que vai acalmando meu coroa, aquele ansioso.
Gente, e então assim, a pergunta é: como você quer envelhecer? Como você quer cuidar dos seus filhos? Como você quer Cuidar dos seus netos. brincar, sair com as tuas amigas, continuar uma vida feliz e alegre? Longevidade com autonomia. O movimento liberta. A endorfina cura tudo e o movimento liberta. Lembrem-se disso. É isso aí. Bom, todo mundo sabe que eu continuo dançando todo dia, né, Carla? Maravilhosa. Eu fui na apresentação, gente, mas eu berrava. Bibis, 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 bibis. Orgulhosa. Você é muito maravilhosa. É um exemplo, né? Ai, que delícia, né? Olha aí, também, tá vendo? Eu tenho bastante gente para aprender. Você sabe que quando eu estou passando por uma coisa, eu acabo atraindo o cliente que está passando também por coisas muito similares, né? Não a coisa específica igual, mas emocionalmente similar. Por quê? Porque o que eu mais aprendo quando eu ensino, você sabe, né? Todo mundo, né? Então, eu acabo aprendendo muito, né, com os clientes. Muito mais até do que eles acham que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, né? Então, eu tenho muito orgulho mesmo e honra, né? E gratidão eterna de você estar fazendo parte da minha vida, porque é um aprendizado incrível. E, assim, esses 10 anos aconteceu muita coisa, né, Cal? Muita. Muita coisa, assim, coisas que a gente achava que não era possível. Quer dizer, você sempre achou possível, eu também. Mas, assim, as pessoas ao redor falam, nossa, você vai dar um passo maior que a perna. Eu lembro quando você mudou o instituto e quando desde o primeiro que eu fui, e aí aquela coisa toda, nossa, mas é uma coisa gigante, meu Deus, vai dar, vai encher, vai rolar. Aliás, quando eu terminar o podcast, eu preciso conversar com você. Olha eu aqui. Pode publicar, viu, isso? Tô abrindo a sede administrativa, Bia. Ai, que delícia. Preciso da sua bênção. Não, imagine, vou estar lá. Preciso da sua bênção. É só você falar, hoje eu tô indo. Pode ser final de semana. Você acha que o Ernestão libera? Claro que libera. Ele pode ir? Ele deve ir, porque Libera. a energia de Ernestão é maravilhosa. Libera, claro que libera. Me diz uma coisa, Cal. Qual que é a mensagem que você pode dar para uma pessoa que está começando agora? Porque fica assim, outro dia eu estava atendendo um cliente novo e ele também fez formação em educação física, estava fazendo fisioterapia e tal, e ele queria montar um negócio, ele fala, mas eu vou montar agora com tanto de academia, com tanta concorrência, com tanto isso. Eu falei, eu vou primeiro te apresentar para uma pessoa. Antes de você falar tudo isso, antes da gente fazer a consulta, eu vou te apresentar para uma pessoa que ela pode te dar um conselho muito mais do que eu. Eu vou fortalecer aí os seus talentos, a tua autoconfiança, a tua autoestima, né? Mas qual é o conselho que você daria? Não seja mais um do mesmo. Faça de um jeito diferente, de um jeito acolhedor. Faça com a alma, sem medo. Não faça com calma, é com a alma. Não seja mais um do mesmo. Você não é mais uma do mesmo. Quantos e quantos eventos eu fui, congressos que eu estava ali ministrando e tinha lá embaixo a mesa radiônica. Eu chegava e falava, vocês conhecem a Bia De Luca? Claro que a gente conhece. Eu falei, minha terapeuta vibracional. Você é amiga? Ai, mentira, gente. Eu falei, aqui, ó o telefone dela. Olha minhas conversas de WhatsApp com ela. Olha aqui. E eles pagavam um pau pra você. E eu falei, vai fazer desconto nas pedras pra eu ajudar a comprar ou não vai? Eles, claro que eu vou, ainda mais que agora que eu sei que você é paciente da Bia e tal. Então, assim, você faz o que eles fazem. Só que você faz de um jeito diferente. Cada um, não adianta imitar. Quando você imita o outro, você anula uma parte sua. E o que o cliente vai se identificar com você? É com essa parte que você anulou. Aí não vem cliente. Por quê? Porque você se anulou. Não tenha medo de errar. Ouse. E acorde. Sabe o que é acordar? Acordar. Dar cor no seu dia, na sua vida, na sua nova ideia. Ouse, tente, você vai passar. É sério mesmo, a vida inteira. Sem tentar. E se der errado, e daí? Quantas vezes você acha que, ó, eu tenho 10 aulas, teve 2 que não deram certo, eu desisti? Eu não, tem 10 brilhando. Ah, mas aquela ali deu errado.
alguma coisa tinha que dar errado, porque eu preciso aprender também. É sobre isso. Fazer o que todo mundo faz de maneira diferente. A sua maneira. Entre em contato com você que você vai ter as respostas. E, Cal, me diz uma coisa. O que a espiritualidade, isso não tem nada a ver nem comigo especificamente, nem com nada, mas é claro que faz parte do trabalho, porque eu sempre digo, a gente é uma alma e tem um corpo, né? Outro dia falaram para mim, nossa, Bia tem uma alma tão boa. Eu falo, não, eu sou uma alma, eu tenho um corpo. É diferente, né? Totalmente. E essa visão tua, que sempre você teve, essa visão sempre foi muito espiritualizada, o que você considera, né, que isto alterou e fez você hoje a Cal Saad que você é? No meu campo espiritual. O peso da espiritualidade para você. Porque, assim, é fundamental isso, né? Para mim, é o pilar mais importante, Bia. Então. Gente, eu tô passando por um trauma emocional. Não vou ficar aqui relatando coisas profundas, porque vocês também não vão querer nem ficar sabendo de tudo profundamente. Mas eu só não caí numa depressão e não fui para um tarja preta e nada contra quem toma, porque eu sou agarrada no meu plano astral, na fonte. Eu sou instrumento da fonte. Pai, o que te alegra? Isso, filha, isso me alegra. Isso vai entristecer Jesus? Vai. Isso vai obstruir o meu canal com o divino? Vai. Então eu não quero fazer parte disso. O que alegra o Pai? O que alegra o universo? O que alegra o plano astral? O que deixa esse plano astral tão colorido, brilhante, cheio de purpurina, endorfina? Ajudar o próximo alegra? Alegra. Eu ajudo o próximo. Passar as informações que eu tenho para uma pessoa que ela fala assim, sou sua concorrente. Eu falo, eu tenho uma academia ali na frente, a academia é totalmente diferente da minha. Eu falo, tudo bem, posso alugar sua vaga? Que aqui é Zona Azul, todo dia tem que vir. Eu alugo a vaga da academia da frente. Eu pago ali. E quando eu fui chamado para um evento da prefeitura, eu cheguei e falei, eu posso chamar mais 2 academias? Era a academia da frente e a academia de CrossFit do lado. Então tem o Instituto Cal Saad, essa academia que é bem tradicional, e o CrossFit. Eles ficaram assim, olhando pra minha cara como se eu fosse um ET. Mas você vai, a gente pode participar, a gente vai pagar? Eu falei, não. É pra gente se unir. É pra gente trocar a sua aula. Eu não tenho aula de yoga. Você tem. Você pode fechar aqui. Eu abro, você fecha com uma aula de yoga. Maravilhoso. Enriquecer os arredores. Impactar. Eu, você, os arredores são beneficiados. É sobre isso. Essa frase é sua. Que lindo. Eu, você e os arredores somos eu até coloco, né? Todos se beneficiam, lembra? A gente trabalha assim, isso. Até quando trabalha no Quanta, que coloca, todos se beneficiam. Então, o que aconteceu nesse meu processo? Eu experimentei tomar esse remédio que eu disse que eu não queria mais. Eu fiquei apática. E disse assim, gente, vamos parar com essa auditoria. Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Os advogados e o auditor. A gente vai até o fim. Pelo menos você vai entender o que está acontecendo e depois você decide. Aí uma pessoa me chamou de lado e falou, eu tirei esse remédio de você. Aí eu fui lá e tirei. A Bia me mediu antes e me mediu durante o uso do remédio e me mediu depois. Cal, você vai passar no pelo. Você consegue. Eu tô aqui. Firme, forte, já no final do processo, quando a gente encara de frente, quando a gente tem a espiritualidade fincada dentro da nossa alma, incorporada dentro do nosso ser, é muito difícil a gente cair. A gente bambeia, mas a gente vai que nem bambu. Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá e vem pra cá. A gente se verga, mas não quebra fácil, não. Pode vir tempestade, pode vir a seca. É isso aí. Me diz uma coisa, minha querida, onde que as pessoas podem te encontrar com
facilidade, alguma mensagem para quem está ouvindo, alguma coisa final que você queira colocar. Por mim, eu ficava até amanhã conversando com você, porque que delícia, que energia, que sintonia, que sincronicidade. Que a gente tem desde o primeiro dia. @calçade, @Instituto Calçade, @Gangue da Cal. Eu respondo todos os directs, então se você quiser mandar direct, tá lá. Ou, se não, contato@calçade.com.br. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham saído desse podcast com mais conhecimento, mais alegria e prontos para começar a se movimentar, porque o corpo nasceu para se movimentar, não nasceu para ficar parado. Coloque energia na sua vida, porque a energia contagia. É isso, querida. Muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia. Obrigada a você por existir.